Olá, pessoal. Então, continuando nossos estudos, né, sobre neurociência, agora eu vou falar um pouco sobre o nosso sistema nervoso. Bom, eu passei muito tempo da minha vida ouvindo falar sobre sistema nervoso central, periférico, sem fazer a menor ideia do que isso significava. E aí, né, na faculdade, eu descobri uma coisa muito simples, que o sistema nervoso central está no centro da gente. E o periférico é o que corre para a periferia. Bom, então vamos lá. O nosso sistema nervoso, ele então se divide em central e periférico. O periférico, ele se divide em autônomo e somático. E o autônomo vai se dividir em simpático e parasimpático. Depois, mais para frente, né, a gente vai começar a entender o que esses nomes querem saber, querem dizer. Mas aqui, focando nessa parte, né, do sistema nervoso central e periférico, significa isso, que o nosso sistema nervoso ele é organizado dessa forma. Então, aqui onde nós temos o encéfalo e a medula espinhal, ele é o sistema nervoso central, que ele vai ser responsável por pegar as informações, descodificar essas informações, armazenar essas informações. Então, ele vai receber, ele vai armazenar, ele vai integrar essas informações. Bom, é nele que as emoções são geradas e é nele que a memória é formada. Então, este é o sistema nervoso central, composta pelo encéfalo e pela medula espinhal. O periférico, como o nome diz, ele corre para as periferias do nosso corpo. Por isso ele é periférico. Tantos anos para descobrir isso. Enfim, então os nervos e os gânglios eles são os responsáveis, né, por conduzirem esses impulsos nervosos para dentro e para fora do nosso sistema nervoso central. Então, a gente toca uma superfície quente e quando a gente toca essa superfície quente, os nossos sentidos vão levar vai levar pelos nervos até o nosso sistema nervoso central. Chegando no sistema nervoso central, ele vai descodificar, vamos dizer assim, essa informação, ele vai acessar na nossa memória, calor, queima, faz bolha, tal, e vai tomar uma decisão e vai conduzir tudo pelos nervos, novamente vai fazer com que a gente tire a mão da superfície quente. A mesma coisa quando você está perto ali do crush, que você não tem coragem de contar e de repente ele encosta na sua mão e dá aquele frio na barriga. É a mesma coisa. Você encostou, os nervos conduziram todos esses impulsos até o sistema nervoso central. O sistema nervoso central, ele recebeu, integrou, armazenou ali essas informações, emoções foram geradas, né? Depois você casou com ele e aí memórias vão ser geradas, enfim. Então, o sistema nervoso central, ele é responsável por isso, por receber, armazenar, integrar e tomar as melhores decisões sobre comportamentos e etc. E o periférico, ele é composto pelos nervos e pelos gânglios que vão conduzir, né, as informações, né, do meio ambiente para dentro do sistema nervoso central. Bom, então o sistema nervoso, ele é uma rede muito complexa que vai permitir que o nosso organismo se comunique com o ambiente. Como esse exemplo que eu dei, se a superfície está quente, o que eu vou fazer? Né? Vai sentir o calor, vai transmitir pelos nervos, vai chegar no sistema nervoso central, o sistema nervoso central vai tomar a melhor decisão, que seria tirar a mão. Então, ele devolve a mensagem pelos nervos até a periferia do corpo, que seria a mão, e a gente retira a mão. Bom, então, a responsabilidade do nosso sistema nervoso, ele é receber, armazenar e integrar essas informações. Então, ele é composto pelos componentes sensoriais, né?
os detectores das variações de estímulos. Então, por exemplo, se você toca no pelo do cachorrinho que é fofinho, macio, se você toca numa lixa que é áspera, então ele vai ter, né, os componentes sensoriais que vão sentir, né, essas variações. Pelos detectores, e eu falei só de tato, mas também inclui, né, a visão, paladar, audição, todos os nossos sentidos. E os nossos componentes motores também, né? Porque a partir do momento que você encostou a mão, sentiu o calor, você tirou, existe ali uma motricidade que fez com que você se movesse, né? Retirasse a mão. A unidade básica do sistema nervoso, ele é o neurônio. Então, o sistema nervoso, ele tem ali a sua unidade principal, que é o básico para funcionar, que é o neurônio. E aí ele vai ter 3 funções. A função sensitiva, que é essa que eu falei, que vai receber os estímulos do meio interno ou externo. Interno por quê? Porque a gente tem ali a fome, sei lá, dor de cabeça, enfim. Então ele também tem essa sensibilidade com relação a estímulos internos. Então a função dele sensitiva está relacionada a receber os estímulos, seja do meio interno ou externo. Ele tem a função integradora, que ele vai armazenar esses estímulos e tomar as decisões mais adequadas para aquele momento. E a motora, que vai enviar a resposta para esses estímulos que a gente recebeu. Então, vai fazer a contração muscular para a gente tirar a mão, por exemplo. Vai fazer a contração muscular para a gente pegar mais forte na mão do crush. Enfim, e também a secreção glandular. Então, nosso corpo também detecta, né, as questões internas. Então, por exemplo, na hora da digestão, tal, precisa liberar ali uma glândula, precisa liberar uma secreção para compor ali a digestão, uma questão hormonal, tal. E também é feito dessa forma. Bom, então, falando agora, né, do sistema nervoso central, vamos falar das partes. Então, o sistema nervoso central, ele é composto pelo encéfalo e pela medula espinhal. O encéfalo, ele é composto pelo cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. Então, essas 3 unidades compõem o sistema nervoso, o encéfalo, desculpa, que faz parte do sistema nervoso central. Então, de novo, o sistema nervoso central, ele é o encéfalo e a medula, e aí entrando no encéfalo, ele se divide em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. E aí, então, falando do cérebro, o cérebro, ele é dividido em diversas formas, mas agora falando da primeira divisão, que seria o telencéfalo e o diencéfalo. Bom, o telencéfalo, ele seria a camada de fora do nosso cérebro. Aqui nós temos o cérebro de perfil, né, na lateral, e aqui nós temos como se fosse visto de frente, né, os 2 hemisférios, direito e esquerdo. Então, o telencéfalo, ele seria essa camada de fora, e o diencéfalo seria a parte mais, ali, o miolinho, vamos dizer assim, do cérebro, que fica embaixo desses 2 hemisférios. Bom, o telencéfalo, ele é composto de 2 substâncias. Ele tem a parte que seria a substância cinzenta, né? Que seria aqui a parte mais superficial, que é o córtex cerebral. Ele é basicamente formado por concentração de corpo de neurônio. Depois eu vou explicar as partes do neurônio e aí vocês vão entender. Mas aqui, então, ele é composto pelo corpo de neurônio. É a camada mais superficial, mais fina, é o córtex cerebral. E aqui o miolinho, né, que seria ali a parte mais densa, a parte maior, ela é composta pelo axônio de neurônio e é chamada de substância branca. Então, aqui a gente está olhando o cérebro como se fosse de frente, né? E, né, tem os ambos hemisférios. E o telencéfalo seria essa parte composta pela substância cinzenta e pela substância branca.
Bom, os hemisférios do nosso cérebro é o direito e o esquerdo, e eles estão divididos pela fissura longitudinal, que seria aqui um espaço, né, entre os dois hemisférios. Esse espaço, ele tem um espaço, mas eles ainda permanecem conectados. Existe ali umas fibras, um feixe de fibras que mantém ambos os lados se comunicando, que é chamado de corpo caloso. Mas ele existe essa fissura, que chama fissura longitudinal. Então, nós temos ambos os hemisférios cerebrais, o direito e o esquerdo, que são responsáveis por funções específicas. Então, geralmente, a maioria das pessoas é destra. As pessoas destras, elas têm o lado esquerdo dominante, porque lá dentro da gente é cruzado, né, o sistema. Então, a parte esquerda do cérebro é dominante para aqueles que são destros e a parte direita é dominante para aqueles que são canhotos. Falando, né, dos destros, que seriam a maioria, então, na maioria das vezes, o hemisfério esquerdo, que seria o predominante, ele é responsável pela linguagem, pelo raciocínio lógico, pelo pensamento analítico, por reconhecer faces, as expressões, por se organizar, por ter uma lógica, um pensamento linear, enfim. Então, o dominante vai ser responsável por todas essas funções, que são ali meio que básicas, né, vamos dizer assim, para o nosso dia a dia, que é ter, né, um raciocínio lógico, a gente se comunicar, a linguagem, a gente se organizar, não só organizar ali a mesa, ficar bonitinho, se organizar no dia a dia, né, de como que eu vou agir, enfim. E o hemisfério que não é o predominante, aqui falando ainda das pessoas destras, no canhoto seria invertido. O hemisfério direito, que seria aquele que não é o predominante, ele é responsável pela imaginação, pela visualização, pelo emocional, por atividades relacionadas à criatividade, artes, música, ritmo. Então, ele tem mais relação aí com essa questão imaginária, habilidades artísticas e etc. E aí, olhando ele, né, de perfil novamente, o cérebro ele é dividido em lóbulos. Ambos os hemisférios são divididos em lóbulos. O frontal, o parietal, o temporal e o occipital. Eu vou continuar no próximo vídeo, para esse vídeo não ficar muito longo, mas vou explicar cada um dos lóbulos, a sua função e o que cada um faz e a importância, enfim. E aí, então, a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigada!